people! Então, gente, estamos aqui hoje, mais uma vez, só que hoje eu vou falar de um parque de diversão que eu fui em São Paulo com o Bernardo, que é o Kidzania. E o que quer dizer Kidzania? Eles pegaram Kid, que é diminutivo da palavra Kinder, em alemão, que quer dizer criança, e juntaram com o latim Ania, que quer dizer terra. Então, eles juntaram essas duas palavras de forma engraçada e divertida, que quer dizer a terra das crianças. Hello, people! Nós chegamos aqui, gente, ó, no Parque Kidzania. Eu já tinha comprado a entrada minha e do Bernardo pela internet. E parece que tem que enfrentar uma pequena filinha ali, ó, pra poder trocar os vouchers. E depois a gente embarcar no mundo da Kidzania. Vamos com a gente! Como funciona, gente? Funciona assim, ó, da seguinte maneira. Como lá é terra da criança, então é como se lá realmente fosse um outro país, um outro mundo. Logo de cara, você já encontra um avião, como se o avião tivesse invadido ali aquela área. E quando você chega lá para trocar o voucher que você comprou na internet, você dá de cara com um ambiente típico de aeroporto internacional. Ali tem aquelas telas que ficam passando os horários como se fossem voos. As meninas que atendem nos balcões é como se fossem as próprias atendentes do check-in. Ali você realmente faz o check-in. É tudo como se você estivesse entrando num outro lugar, numa outra terra, um outro país. Aqui, ó, é o aeroporto internacional da Kidzania e tem um avião ali, ó, como se estivesse invadindo o chão na fila, ó. A gente chega aqui no balcão para fazer o check-in no aeroporto internacional da Kidzania, que é igualzinho ao aeroporto normal. E assim que você faz o check-in, lá com as funcionárias, as comissárias de bordo, o que acontece? Todas as pessoas que vão entrar no mundo Kidzania recebem uma pulseira. Olha que massa, gente! Nós já recebemos as nossas pulseiras de segurança para entrar no mundo Kidzania! Então, essa pulseira que você viu no vídeo, o que acontece? Os adultos, essa é uma pulseira comum mesmo, para poder dizer que você está entrando na terra do Kidzania, e as crianças recebem uma pulseira com chip, porque ali tem todo o controle dos brinquedos que elas vão fazer lá dentro, todas as brincadeiras que elas vão participar lá dentro, controle de dinheiro, inclusive do mundo Kidzania. Então, no check-in, quando a gente vai trocar o voucher que a gente comprou na internet, nós recebemos essas pulseiras e a criança que vai participar da brincadeira, ela recebe um cheque. É o cheque do mundo Kidzania. Já ganhou um cheque. Esse cheque, ele vai ter que trocar lá dentro no banco do Kidzania e trabalhar para ganhar mais dinheiro e continuar gastando mais lá dentro. Se ele perder o cheque por não trabalhar, ele vai ter que pagar por isso. Então, com esse cheque, quando chegar lá dentro no mundo Kidzania, depois que você passar pela imigração, porque existe a imigração, existe aquela imitação que você passa pela esteira, pelo raio-x. Quando você passa por isso tudo para entrar no mundo Kidzania, tem a abertura, tem o hino e depois as crianças trocam o cheque no banco dentro do mundo Kidzania. Boa tarde! Isso mesmo! Com essa alegria, sejam super bem-vindos à cidade da Kidzania, São Paulo. Antes disso tudo, não adianta que você não pode dar o início às suas brincadeiras lá no mundo Kidzania. Aí depois que passa a apresentação, todas as crianças que receberão cheque, eles são obrigados a trocar no banco dentro do mundo Kidzania, que por sinal é o Bradesco, né? Que deve ser patrocinador, alguma coisa do tipo. Todas as crianças só podem iniciar as atividades depois que eles trocarem o cheque pelo dinheiro Kidzania. É trocar o dinheiro aqui no banco Bradesco. Só entra a criança. Os pais ficam desesperados e Bernardo tá ali mega assustado, com medo de se perder. Só entra criança, porque acho que o adulto só entra se a criança for até 2 ou 3 anos, uma coisa assim. Bernardo, e aí, trocou o dinheiro? Olha pra cá. A primeira atividade que o Bernardo participou foi a de policial. Ele viu lá o lance de polícia, ele já ficou encantado logo de início.
e ele quis participar da atividade policial, que anda pela cidade, investiga quem é o culpado de alguma coisa, de algum crime, eu não sei porque ele não me contou. Só as crianças ficam sabendo porque só as crianças podem entrar nas salas de atividades. Elas são fechadas com vidro e os adultos, ou os pais, ou os responsáveis, ficam do lado de fora assistindo. O adulto não pode entrar lá. Eu acho que só o adulto com criança de 3 anos. Fora isso, somente as crianças entram e recebem as instruções. A primeira atividade do Bernardo foi a de polícia. Mostra seu dispositivo. Caraca, o Bernardo entrou lá. É uma atividade que tem capacidade para 10 crianças a partir de 3 anos, duração de 25 minutos, e ele vai ganhar 10 dias daqui de Zânia, que eu não sei como é que fala isso. Ele tá lá dentro. Olha ele ali. A segunda atividade que o Bernardo participou foi de autoescola. Só que na autoescola, para você participar, você tem que pagar para você tirar sua carteira de habilitação dentro do Mundo Kidzania. E o Bernardo foi lá, assistiu a aula, fez a prova prática lá no computador, quer dizer, prática no computador, né? E ele passou e ele conseguiu, gente, tirar a habilitação dele no Mundo Kidzania. Ou seja, no Mundo Kidzania, Bernardo já é habilitado e ele adorou a experiência. A segunda atividade que ele está fazendo é a autoescola da Toyota. Por sinal, ele ama, né? Coisas relacionadas a carro, porque aqui as crianças vão dirigir. Ele quase que não passa, porque a altura é 1,30 m no máximo. Capacidade para 6 crianças, dura 20 minutos. Aqui a criança paga. Ela tem que pagar 12 dias do Kidzania. E ele tá lá dentro, ó. Prestando atenção. Eu consegui! Caraca, filho, parabéns, vamos ver. Olha, gente, que lindo! Você tá habilitado agora para dirigir. Gente, quem conhece o Bernardo, acompanha o Bernardo aí nas redes sociais, desde novinho, sabe o quanto ele é apaixonado por carros. Então, assim, ele quis ficar só na área de carros do Kidzania. Então, a terceira atividade dele foi ser frentista. E ele adorou, porque ele aprendeu a colocar gasolina, ele aprendeu a mexer lá nas paradinhas do carro, ele lavou o carro e ele acho que foi onde ele mais se divertiu. Foi sendo frentista no Mundo Kidzania. Ele tá lá já recebendo as instruções de como ser frentista, para lavar o carro, essas coisas. Atividade que o Bernardo participou no Mundo Kidzania foi ser motorista, que era tudo que ele queria. O legal é que só podia ser motorista a criança que conseguiu a habilitação na prova anterior. E como o Bernardo conseguiu a habilitação, ele se realizou dirigindo, gente, o carro lá pelo Mundo Kidzania. Foi assim o ápice da viagem para ele, do passeio para ele, porque ele gostou de verdade. Habilitação, ele já fez o curso de e agora ele vai dirigir. Aí só pode dirigir quem é habilitado, entendeu? Como ele já está habilitado, ele pode dirigir o carro. Aí aqui tem altura máxima para dirigir. E para dirigir você paga, você não ganha, entendeu?
Kidizania, ele tem 2 andares e nesses 2 andares tem bastante atividades. Então agora eu vou colocar para dar uma rodadinha aí básica para vocês verem no corridinho como que é um pedacinho do mundo Kidizania. Agora eu vou dizer pra vocês quanto eu gastei nesse passeio, tá? Lógico que tirando o transporte da sua localização até o shopping, né? Não sei se você mora em São Paulo, se você vai de carro ou se você vai de Uber. Eu saí de um hotel que era próximo do Tietê e do hotel até lá o Uber deu em torno de 20 e poucos reais. A entrada do parque eu comprei pela internet e criança custou R$ 129 e o adulto custou R$ 49. Lá dentro do parque, Bernardo sentiu fome, né? Óbvio. Então, lá dentro do parque tem o Burger King, que lá também você também aprende aulas no Burger King. E o Bernardo lanchou, né? De verdade, no Burger King, só que você é pago por fora. E o preço do Burger King é o mesmo preço que em qualquer lugar do Brasil, porque é tabelado. E além do Burger King que Bernardo lanchou, eu também tomei o meu cafezinho, né? Óbvio, né? Viciada aqui, tinha que tomar um cafezinho. E o expresso dentro do mundo Kidizania custava R$ 6. Assim, não é barato, mas é o preço de um expresso que você paga por aí mesmo em qualquer lugar do Brasil, né? Agora, gente, vou dar para vocês as minhas considerações sobre a ida ao Kidizania. Primeiro ponto, não adianta chegar lá muito tempo antes do horário agendado. O meu horário lá era às 14 horas. Eu cheguei meio-dia e pouco, porque eu fui almoçar com o Bernardo no shopping e como a gente chegou lá cedo, eu fui logo pro Kidizania achando que, sei lá, a gente já poderia curtir antes do tempo. Eu achei que 14 horas era um horário simbólico, mas não, é um horário real. Antes das 14 horas, ninguém entra. Só entra no horário que você agendou. Então não adianta chegar lá com muita antecedência, porque as crianças, obviamente, ficarão estressadas de ficar esperando lá dar o horário da entrada, né? Segunda consideração, criança com menos de 3 anos não aproveita nada. Aliás, até com 3 anos ainda vai aproveitar muito pouco. Eu acho que aproveita bem lá a partir dos 5 anos de idade, que as crianças já são mais independentes, sabe? Já são mais desenvolvidas, a se enturmar com a galera toda, que antes disso vai curtir muito pouco. Até porque tem tamanho mínimo para algumas atividades e idade mínima para algumas atividades. Então, de fato, antes dos 3 anos, não vai conseguir curtir nada dentro do mundo Kidizania, gente. Outra coisa, lotação. Cara, eu peguei super lotação. Na minha opinião, os administradores, ou sei lá, quem comanda o Kidizania de São Paulo, tinha que ter um controle melhor disso, porque não é barato. Assim, pra tudo eram filas absurdas. E é um parque exclusivo para crianças pequenas. Você fazer uma criança pequena entender que ele tem que esperar 1 hora naquela fila para fazer tal atividade é muito difícil. Para começar, você quando faz o check-in, que você recebe aquele cheque, que você tem que trocar por dinheiro no mundo Kidizania, aquilo ali já é uma loucura. Porque todo mundo quer chegar na frente, então assim, é quase que um atropelando o outro para chegar primeiro no Banco Bradesco. E assim, os funcionários, nem todos, quer dizer, não estou generalizando, mas uma grande maioria não é tão paciente assim. Não sei se é porque eles convivem com essa superlotação o tempo inteiro, ou se foi porque foi fim de férias, mas pelo que eu saiba aquilo ali tá direto, assim. Então, assim, nem todos são extremamente simpáticos, nem todos são extremamente compreensíveis com o estresse da criança. Então, assim, você paga
pelo menos um adulto e uma criança para entrar no Mundo Kidzania, R$180, no mínimo. Aí você paga R$180 para você ficar 1 hora numa fila com a criança. Aí a atividade dura 10, 15 minutos. Aí dali você vai para outra atividade, fica mais 1 hora na fila. A criança vai ficando cansada. A criança que é impaciente, ela não aguenta. E com isso vai estressar os pais se estressam entre si, porque foi o que eu mais vi dentro do Mundo Kidzania. Isso daí, pra mim, foi uma situação, assim, desnecessária. Porque os administradores deveriam saber, ou, sei lá, contratar alguém que saiba como ter um controle melhor disso, e as crianças não esperarem tanto tempo na fila. Isso, assim, foi decepcionante. Porque a ideia do Kidzania é uma ideia muito boa, é muito divertida, até eu gostaria de participar de todas aquelas atividades, sendo que não tem um controle de espera, gente. Porque se você faz uma pré-reserva online, se você chegou lá, reservou pro dia X, horário X, gente, eles sabem que nesse horário vai ter superlotação. Eles têm que ter um controle de vender menos para poder as pessoas aproveitarem mais. Ou seja, nós entramos no Mundo Kidzania, ficamos lá do início ao fim e Bernardo só fez 4 atividades. Assim como eu conheço criança que foi no dia seguinte, também só fez 4 atividades. E conheço criança que é a prima do Bernardo que foi 2 semanas antes e só fez 4 atividades. Ou seja, é o máximo de atividades que uma criança consegue fazer. Até porque furar fila não é permitido. Não é permitido um adulto ficar na fila de outro brinquedo enquanto tem um adulto com essa criança aqui. Isso não é permitido, furar fila. Então, assim, eles trabalham com superlotação, não cobram barato por isso e com isso as crianças acabam se estressando. Você acaba ouvindo choradeira quase que pelo parque inteiro, pela impaciência das crianças, e é justo as crianças ficarem impacientes, porque o que eles fazem ali não é legal, gente. Tipo assim, uma das atrações mais concorridas e que parece ser muito legal, que é virar bombeiro, porque as crianças viram bombeiro, elas entram num caminhão que simulam de verdade, elas dão uma volta no Mundo Kidzania e todo mundo quer participar daquilo ali, eles apagam fogo de um hotel de verdade. E essa atividade é a mais concorrida. Eu acho que devia ter uma espera de 2, 3 horas para aquela atividade. Era surreal. Bernardo jamais quis aguentar, ele não aguentou esperar aquilo ali. Então, assim, é uma pena, porque é uma atividade muito legal, que todas as crianças querem participar, mas nem todas conseguem participar, assim como o Bernardo, porque é uma espera surreal para a atividade mais concorrida do parque. Então, resumindo, Kidzania é uma ideia muito legal que tem em diversos lugares do mundo. É uma coisa, assim, espetacular. A criança se diverte de verdade, ela se acaba se divertir lá dentro. Ela consegue viver todas as profissões, ou quase todas, ou todas que tem ali dentro. Porém, o Kidzania precisa trabalhar com esse lance de superlotação, que eu não achei legal, porque eu me desloquei do Rio de Janeiro até São Paulo para levar o Bernardo no parque, que ele tava doido para ir, porque ele vê um youtuber famoso fazendo propaganda e simplesmente o Kidzania não dá conta de superlotação. Não dá vazão das crianças aproveitarem o máximo que elas podem por causa de superlotação. Lógico, a criança não vai viver tudo que tem lá dentro, porque são muitas atividades. Mas, poxa, gente, deslocar do Rio de Janeiro até São Paulo, pagar R$180 numa entrada, fora hotel, fora Uber, fora tudo, para a criança curtir 4 atividades. Esse, para mim, foi o pior ponto em relação ao Kidzania. Então, gente, esse é o meu vídeo sobre Kidzania. Tudo tem um lado bom e o lado ruim, né? Óbvio. E eu deixo vocês aqui. Agora, pra gente sair do Parque Kidzania, a gente precisa passar pela imigração, que vocês vão acompanhar comigo agora. Eu agradeço quem acompanhou até aqui, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo. A saída, gente, do Mundo Kidzania tem imigração. Igualzinho nos aeroportos. É o mundo mesmo aqui, entendeu? Se inscreva no canal e ativa o